Olá, galerinha! Voltamos para a nossa continuidade do assunto sobre invertebrados. Parte 2, a gente vai dar continuidade aos outros animais. Lembrando que a gente já falou de poríferos, quinidários e platelmintos. Tá? A gente vai dar continuidade sempre levando em conta a linhagem, a ordem evolutiva. Bom, a gente falou sobre invertebrados. A gente falou que eles não apresentam um esqueleto interno, né? Então ele não tem a parte da coluna vertebral, a parte de todos os ossos internos. Esses invertebrados eles podem ser encontrados tanto na parte aquática como na parte terrestre. Então, tem animais que são só aquáticos, tem animais que são aquáticos e terrestres, e tem animais que são somente terrestres. Tem invertebrados fixos e móveis, tá? Tem aquele invertebrado que ele só vive fixo, tem o fixo imóvel e tem invertebrado que é somente imóvel. Então, seguindo a parte evolutiva, nosso assunto agora é nematóides. Tá? Os nematóides, popularmente conhecido como verme, né? Posso citar um exemplo da lombriga, por exemplo, são vermes popularmente chamados. Só que a diferença entre o nematóide e o platelminto, que foi o assunto da última aula, é que esses são vermes de corpo cilíndrico, tá? Sendo que os platelmintos têm um corpo achatado. Os nematóides têm corpo cilíndrico, tem alguns de vida livre e outros que são parasitas. Quando o parasita precisa de um hospedeiro para viver. Tá? Então, podem ser encontrados presentes nos solos úmidos, junto com matéria orgânica, ou seja, restos de matéria orgânica, ou aquáticos. Alguns animais têm uma vida aquática. Eles apresentam um sistema digestório completo. Começa a aparecer outra característica, né? Sistema digestório completo. Até agora não tinha nenhum com sistema digestório completo. Aparece o primeiro. Ou seja, tem boca e ânus. Até anterior a eles, a comida saía pela mesma parte que entrava. Agora não. A comida ela não volta. Tá? Ela segue um caminho até a saída. Então ele absorve e o restante ele libera através do ânus. Já é uma característica nova e importante falando na questão evolutiva. Anelídeos, tá? O mais famoso, a minhoca. Tem um corpo segmentado, ou seja, o corpo dos anelídeos eles são divididos em segmentos, chamado de anéis. Observem que em toda a extremidade do corpo existem anéis, que são os segmentos, que vão da ponta à outra. Esses anéis, esses segmentos, eles ajudam na locomoção do animal, flexionando o movimento e facilitando o movimento desse animal. Tá? Então ele ajuda nessa parte bastante importante na locomoção. Podem ser aquáticos e terrestres. Tá? Os anelídeos podem ser aquáticos e terrestres. Um exemplo bem típico, bem famoso de algum dos anelídeos aquáticos é o famoso sanguessuga. O sanguessuga faz parte também do filo Anelídeos e está dentro de alguns dos anelídeos que são aquáticos. Falando em sanguessuga, né? Esses sanguessugas são animais que prendem na pele e a partir daí eles começam a se alimentar de sangue. Tá? Então, daí o nome dele. São encontrados em lugares úmidos ou aquáticos. Os anelídeos, eles são hermafroditas, né? Ou seja, apresentam os dois sexos, sendo que
não consegue se reproduzir sozinho. Mesmo apresentando os dois sexos, ele precisa de um outro indivíduo, tá? Por exemplo, se for uma minhoca, ele necessita de outra minhoca para se reproduzir, mesmo sendo hermafrodita. Esses animais, né, têm um fator muito importante na evolução, que é o surgimento de outros sistemas, né? Sistema circulatório, sistema nervoso. A respiração, o sistema circulatório, ainda é bem primitiva, mas bastante importante na questão evolutiva. A respiração desses animais é através da pele, chamado de cutânea, tá? Então eles têm uma mucosa bastante fina que permitem a passagem do ar, do oxigênio. Então já são surgimentos evolutivos não encontrados nos animais anteriores. Molusco, tá? Os moluscos do filo Mollusca são animais de corpo mole, tá? O mais famoso entre eles é o polvo, o caramujo, alguma lula. Por ter o corpo mole, né, esses animais eles precisam de uma proteção. Por isso que a maioria, né, apresenta uma concha. Essa concha de calcário serve justamente para proteção. Existem animais terrestres e animais aquáticos, tá? Esses animais apresentam essa concha de proteção, justamente por apresentarem um corpo mole. Essa concha ela ajuda a proteger os órgãos importantes, além de livrar de predadores. Por ser bastante resistente, essas conchas, às vezes o predador não consegue se alimentar desses animais, acaba desistindo. Alguns apresentam concha externa, ou seja, amostra, que é o caso de ostras, caramujos. Outros apresentam concha interna, é o caso de lula e polvos. E outros animais moluscos não apresentam concha, que é o caso de lesmas, né, que são moluscos também. No caso de lula e polvo, já que a concha é interna, eles apresentam outros mecanismos de defesa. Entre esses mecanismos de defesa, a gente pode citar uma liberação, né, uma proteção externa, que é liberação escura, de uma tinta escura. Isso permite que ele fuja enquanto o predador está confuso, tá? Então também é um mecanismo de defesa, já que eles não apresentam uma concha externa de proteção. Meu muito obrigado e até a próxima com a nossa continuidade.